Então, antes de ter uma opinião, eu fiz uma constelação familiar. Eu fui lá, peguei o número da consteladora, uma consteladora que não é daqui. Daí ela falou para mim que não precisava estar ao vivo por causa da mecânica quântica. Já vamos falar sobre isso. Meu que pai. tem nada. Claro, porque daí se você fala assim, mecânica quântica, se você puxa no currículo da física, tem uma cadeira que é mecânica quântica. Física. Ciência. Isso. A gente acabou de falar no início da nossa request. Ou seja, tem sua esfera, tem tudo lá. Daí você fala assim, não, porque nós somos feitos de energia, então, por causa da física quântica e por causa da mecânica quântica, você não precisa estar aqui para você ter o efeito, porque uma vibração, papapá. Falei, eu quero fazer. Aí, pelo Zoom, eu fiz a constelação. Então, existe a constelação sistêmica, que é onde você faz aquele grupo, onde você representa, mas você pode fazer aquele individual, que eu fiz, que é feita de duas formas. Primeiro, com bonecos que representam a tua teia familiar, ou então com cartas. Tipo um voodoo? São tipo bonequinhos do Playmobil. Literalmente, Playmobil. Esses bonequinhos aqui, quer ver? Tu tens ali? Eu tenho. Ali, ó. Os bonequinhos que representam, eventualmente, a tua... Porque assim, ó, constelação familiar é assim, ó. Cada parte da sua família faz parte de uma constelação, igual uma constelação de céu, onde tem muitas estrelas. Então, cada uma das estrelas faz parte... da tua família é dessas estrelas e todos eles formam parte de uma constelação. O mesmo sistema. Então, ele fala assim, constelação familiar sistêmica. Aí, ó, não parece os bonequinhos do Playmobil? Ó. Ah, verdade, ó. Bah. Então, há duas formas de fazer. Com os bonequinhos ou então com as cartas. Ele falou assim pra mim, vou fazer com os bonequinhos. Eu mandei todas as informações minhas antes, dos meus familiares, dos meus tios, dos meus primos. Todas as informações eles recebem de antemão. Então, ela disse, vamos fazer os bonecos. Aí, começou a representar minha família com os bonecos. Ela falou assim pra mim, se alguns deles virarem o rosto, os bonecos sozinhos, tá? Se virar o rosto... Boneco virar o rosto? Sim, se o boneco virar o rosto, são aqueles que você precisa, são os nós que precisa dizimar amanhã. Colocou a primeira sequência de bonecos, os bonecos caíram, todos eles. Aí ela colocou de novo. Da mesa. Não sei, se você colocou eles de novo, caiu uma segunda vez. Ela falou assim, tá, vamos tentar uma terceira vez. A terceira vez que colocou os bonecos caíram de novo. Ela falou assim, ó, não vamos fazer com os bonecos, vamos fazer com as cartas. Eu já tinha ido, só que ela não sabia, claro, né? Uhum. Eu já tinha ido em fazer uma mesa de tarô, cartomancia. Foi engraçado também. Aí, meu Deus do céu. Eu já entendo como é que funciona. Por isso que os bonecos caíram tudo, bonequinho caiu tudo. Eu sei como é que funciona. Detalhe importante. Antes de começar, ela diz assim, não, porque isso aqui é ciência, física quântica. Ela diz assim, ó, vou pedir para que o arcanjo Gabriel limpe a mesa e vou pedir que a mãe, não sei o que lá, venha nos auxiliar. Pronto. Eu poderia ter ido embora, porque isso é esoterismo total, beleza? Já misturou tudo, né? Ela diz assim, ó, eu vou soltando as cartas e quando você dizer chega, eu tiro. Então, e aí igual a cartomancia. Deu. Ela tirou. Ela apoiava a mão em cima das cartas e falava assim, o que você está sentindo? Eu falei o que estava sentindo, coceira na barba, beleza, ela anotou, coceira na barba. Ela falava assim, ó, eu tô sentindo minha mão pesada, então ela anotou, mão pesada. Então, ela foi anotando o que eu dizia e o que ela dizia, depois ela virou as cartas, disse para eu dizer o que eu via nos bonecos, via nas cartas, e ela foi ressignificando com a história que eu tinha mandado para ela e com o que eu estava dizendo que eu estava sentindo. Uma coisa é verdade, ela é uma baita leitora de situações, é uma baita jogadora de pôquer. Então, ela pegou as informações e foi montando e costurando uma história. Então, a decisão... Eu fui bem sincero, porque eu queria que fosse uma coisa real. Então, tudo que ela foi perguntando, eu fui perguntando, falando de verdade. Então, o diagnóstico dela, do meu problema, do meu emaranhado, foi assim uma coisa disparatada. Ela perguntou, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela fez mais uma rodada, confirmou que era aquilo que tinha me falado e que eu disse que era, e aí foi a minha experiência. Primeiro, as informações foram anteriores. Segundo, é esoterismo total, tanto que traz Gabriel, não sei o que lá, é cartomancia, é leitura de carta e tem crente fazenda. Então, esse é o nosso ponto de partida. Esse é o nosso ponto de partida. Uma coisa que eu vivi, não é uma coisa que falaram ou que eu vi no videozinho do YouTube.
uma coisa que eu fiz. E conforme eu for fazendo, eu fui pensando, vendo o que é isso, o que é aquilo. Ele vai trabalhando, ela vai puxando e vai conversando contigo o tempo todo. E você vai dando as informações para ela. Assim como quando se faz na representatividade, que é o que a gente tinha conversado antes de começar. Sim. De fazer uma espécie de um psicodrama, onde as pessoas cumprem papéis... personagens. E o pior ainda, alguns personagens que já morreram, a pessoa que está sendo, digamos assim, constelada, ela consegue reconhecer, é o jeito de andar do meu avô, é o jeito de falar do meu avô. Isso chama incorporação. Isso você tem no candomblé, isso você tem no espiritismo, isso você tem em várias religiões que não são as nossas. Falar com os mortos, isso é necromancia. Nem no Antigo Testamento era possível. Sim. Muito menos no Novo Testamento. Então, é disso que se trata. A gente vai discutir exatamente dessa prática que entra como uma ciência, mas é pseudociência, não tem comprovação nenhuma e não tem, digamos assim, a solução que eles propõem é uma solução mística, totalmente voltada para o desemaranhar espíritos, os espíritos familiares. E eu pergunto uma coisa simples: e o Espírito Santo? E a palavra? E a comunidade? Como é que fica?